Eu quero saudar a Igreja do Nazareno de Padre Miguel com a paz do Senhor Jesus. Amém. É um prazer imenso estar com vocês nesta quinta-feira, trazendo a palavra do Senhor. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por esta oportunidade, ao pastor Darlan pelo convite que nos foi ofertado. E esperamos aqui honrar e glorificar o nome do Senhor através da pregação da sua palavra. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, versículo 6. Está escrito: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Esse é um texto central que nós usaremos como base para a pregação. Aquele que diz estar em Cristo, nele é em Cristo, também deve andar como Cristo andou. Para que nós possamos discorrer sobre essa mensagem, nós precisamos primeiro tecer alguns comentários a respeito desta epístola. Esta epístola foi escrita pelo apóstolo João, da cidade de Éfeso, por volta do ano 90 depois de Cristo, segundo os melhores eruditos e arqueólogos, relacionados à pesquisa bíblica. Os seus discípulos, Papias, Inácio e Policarpo, afirmaram ser ele o autor da carta. Então, esta epístola é uma epístola que ela é escrita pelo apóstolo João já perto do fim da sua vida. E estes três homens que estão registrados nos anais da história da igreja, Papias, Inácio e Policarpo, eles, nos seus escritos, nas suas cartas posteriores, eles afirmam que João, o apóstolo, é o autor desta epístola, uma epístola universal. Os motivos para que João tenha escrito esta epístola são alguns. Eu quero elencar aqui para vocês os motivos desta epístola. O primeiro motivo é para que tenhamos alegria plena. Capítulo 1 de 1 João, versículo 4. 1 João, capítulo 1, versículo 4. Que está escrito: essas coisas vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa, plena. Talvez na sua tradução esteja para que o vosso gozo se cumpra. Esse é o primeiro motivo. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa, para que o vosso gozo seja pleno. Então, João está escrevendo essa epístola para os cristãos de todo o mundo, para que eles tenham alegria. Porque é bem verdade que muitas vezes nós desfalecemos e nos entristecemos por muitas circunstâncias, perseguições, aflições, tribulações, e a palavra de Deus é o que gera em nós alegria plena. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O segundo motivo que João escreveu essa epístola é para que nós não pequemos, para não pecarmos. Está registrado na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1. Ele registra: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, o segundo motivo para que ele escrevesse esta carta é para que a Igreja de Cristo não peque. A palavra de Deus, guardada em nosso coração, é um freio contra o pecado.
O salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E ainda outra vez ele escreveu dizendo: como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o segundo a sua palavra. Então a palavra de Deus é o freio em nós contra o pecado. Um certo homem de Deus, certa vez, disse: este livro, que é a Bíblia, te afastará do pecado, ou o pecado te afastará deste livro. Em terceiro lugar, ou terceiro motivo, ele escreveu por causa das heresias. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 26. Estas coisas vos escrevo acerca dos que vos querem enganar. Então, essa igreja aqui, nesse período, era uma igreja que sofria muito ataque herético, religioso, pseudos intelectuais, pseudos espirituais, pseudos pastores, pseudos profetas, pseudos cristos, travestindo-se de obreiros de Deus, obreiros de Cristo, servos da verdade, se infiltravam na igreja a fim de destilar, a fim de semear a pequenas porções, principalmente sobre os incautos, novos convertidos, neófitos, heresias de perdição, heresias destruidoras, fermento no meio do povo de Deus. Então, o terceiro motivo foi para que os crentes estivessem apercebidos contra o engano das heresias, contra o engano da falsa doutrina, dos falsos profetas. E em quarto lugar, ou quarto motivo, porque ele escreveu esta carta, é para que tenhamos certeza da vida eterna. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 13. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, a vós que credes no nome do Filho de Deus. Então, o quarto motivo é porque os cristãos precisavam ter convicção de sua salvação, convicção da vida eterna. Ele escreve para que nós saibamos que temos a vida eterna, nós, os que cremos no nome do Filho de Deus. Existe aqui, uma causa de salvação. O nome do Filho de Deus, Jesus Cristo, o Messias de Israel. Porque neste período aqui havia muitos homens que negavam a messianidade de Cristo, negavam a divindade do Senhor Jesus, negavam até mesmo a sua encarnação e, por isso, eles criavam outros meios pelos quais o homem poderia acessar a bem-aventurança eterna. Isso está dentro de um conceito filosófico religioso chamado gnosticismo, que negavam as verdades fundamentais escriturísticas, bíblicas, verdadeiras, insolúveis, concretas, duráveis, eternas, a fim de desmerecer o senhorio de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. Então, este é o quarto motivo pelo qual João escreve esta epístola. Vamos aqui relembrar, ele escreve primeiro para que nós tenhamos alegria, segundo lugar, para que nós não pequemos, em terceiro lugar, para que nós não sejamos enganados pelos falsos ensinos, pelos pastores hereges, pelos falsos profetas, e último lugar,
ou quarto lugar, para que tenhamos certeza da vida eterna. A fim de nós andarmos com Deus, nós precisamos primeiro entender e saber quem é Deus. Conhecer, pelo menos, os atributos do Senhor, um pouco da sua pessoa. Uma vez que Deus é insondável, uma vez que Deus é ilimitado, né? É como se nós fôssemos retirar as águas do mar com uma colherzinha de adoçar café. Jamais conseguiríamos tal proeza, como também jamais conseguiremos tal proeza de conhecer todo o desígnio de Deus, toda a sua profundidade, a sua sabedoria, mas o que de Deus se pode conhecer está registrado na sua palavra, está registrado na Escritura Sagrada. Ele se deixou conhecer e se fez conhecer através da sua palavra. Então nós vamos aqui aprender um pouco sobre os atributos de Deus, né? O primeiro atributo de Deus nesta epístola é que Deus é luz. Já no capítulo 1, no versículo 5, está escrito: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Então, se nós queremos estar em Cristo, andar com Cristo, nós precisamos saber quem é Cristo, quem é Deus. E a primeira manifestação, né, do Senhor aqui, a primeira manifestação dos seus atributos aqui na epístola é que ele é luz. O que é luz? A luz, ela aponta e é o caminho da pureza e da santidade. A luz foi a primeira ação de Deus em um mundo de caos e trevas. Isso está registrado no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Vejam, o mundo estava em trevas por causa de um acontecimento que havia sucedido após um evento angelical. A terra estava um caos, havia trevas. Nós sabemos que o nosso Deus é um ser extraordinário, magnífico, de sabedoria e inteligência infinita, e jamais ele criaria um mundo, um cosmos desordenado. Jamais ele criaria um cosmos, um mundo, um universo como um caos. Ele criou um mundo ordenado. É daí que deriva a palavra cosmos, cosmético, que significa organizado, belo, ordenado. E não um caos. Ele não criou o caos, ele criou a ordem, a beleza. Mas o mundo veio se tornar um caos por causa da rebelião e da queda angelical. E aí, quando esse mundo está em trevas, a primeira ação de Deus é trazer luz e fazer separação entre a luz e as trevas. A segunda passagem está no livro dos Salmos, capítulo 27. Versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Deus é quem ilumina a nossa vida. Ainda no livro dos Salmos, capítulo 78, versículo 14. De dia os guiou com uma nuvem,
e durante a noite com um clarão de fogo. No meio da peregrinação de Israel, durante os 40 anos em que eles atravessaram aquele deserto imenso, até chegar em Canaã, o Senhor nunca apartou deles a sua nuvem, que de dia os cobria e os guardava do calor exaustivo, do calor agressivo do deserto, e à noite esta nuvem, esta coluna de nuvem, ela tornava-se em fogo e aquecia os judeus naquele deserto de trevas, de escuridão e de frio. E além de os aquecer, ainda os iluminava, os guiava como um clarão de fogo, como um farol, como um sinaleiro. Assim também Deus faz com as nossas vidas. Quando nós estamos atravessando desertos e mares, quando nós estamos enfrentando lutas que parecem intermináveis, no meio dessa provação, no meio desse deserto, Ele passa conosco, nos guiando através da sua palavra, através da sua luz. Salmos 89:15 diz: Bem-aventurado o povo que aprendeu a aclamar-te, que anda à luz da tua presença, ó Senhor. Então, feliz é o povo que aprendeu a glorificar o nome do Senhor e que anda à luz, que anda na presença do Senhor, na luz da sua presença. Ainda Salmos capítulo 90, versículo 8. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. No rosto de Deus há uma luz, há um brilho extraordinário que a nenhum dos homens é dado a capacidade de ver a sua face. Tamanho é o brilho de seu rosto, é o brilho de sua face. E os nossos pecados são postos à luz do rosto de Deus, pecados ocultos. Pecados que fazemos às escondidas estão à luz do seu rosto. Ainda no livro dos Salmos, capítulo 119, versículo 105, o salmista diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, se queremos andar como Cristo andou, temos que andar na palavra, em obediência à palavra, em submissão à palavra, subordinação à palavra, porque a palavra de Deus é luz para o nosso caminho, é farol, é lanterna que ilumina os nossos pés. Provérbios capítulo 4, versículo 18, o rei Salomão escreveu dizendo: A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A luz é boa e a nossa vida é como o clarear do dia. A nossa vida não pode entrar em declínio, e sim em progressão, ascensão, e não em declínio, não em depressão. A nossa vida tem que ser uma vida de progresso, de crescimento, de edificação. A vereda, o caminho do justo, a vida do justo é como a claridade do dia. As primeiras horas do dia não são claras, mas são escuras, são densas, mas com o passar das horas, o dia ele vai se desvencilhando daquelas trevas e a luz vai se tornando mais forte e ocupando o seu lugar, o seu espaço. Assim também deve ser a nossa vida.
à medida em que nós caminhamos com Cristo, à medida que nós passamos mais tempo com Cristo, à medida que nós passamos mais anos servindo a Cristo, a nossa vida tem que crescer na graça e no conhecimento, crescer em obras de justiça, obras de amor, nos frutos do Espírito Santo, no serviço abnegado, no amor desinteressado pelo Senhor. Isaías capítulo 8, versículo 20, disse o profeta Isaías: à lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Ou seja, a lei e o testemunho, se eles quem? Os homens, os profetas, os escribas, os fariseus, os pastores, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva, jamais verão a luz. Se queremos ser bem-aventurados e um dia estar diante de Cristo e ver a sua face, nós temos que nos submeter à lei e ao testemunho da sua palavra. Isaías capítulo 9, versículo 2, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Essa passagem ela é replicada nos evangelhos. Povos em trevas, povos na região e sombra da morte, mas sobre ambos os povos veio uma forte luz, que é Cristo o Salvador. João capítulo 8, versículo 12. Jesus continuou a dizer à multidão: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Não é a luz de qualquer outra parte, mas é a luz da vida. Não é a luz artificial produzida pelas ações humanas, mas é a luz divina que irradia do ser de Deus, do seu âmago. Ainda, Mateus capítulo 5, versículo 14, disse Jesus: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro. Assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não somente Deus é pura luz, como Ele também nos comunica da sua natureza. Esse atributo da luz divina é um atributo comunicável. Ele comunica-nos parte da sua natureza, a fim de que nós também sejamos luz neste mundo, a fim de que nós sejamos um guia para aqueles que estão em trevas, para aqueles que estão andando sem uma direção neste mundo. As pessoas, ao olhar para nós, devem visualizar as nossas boas obras. E não más obras, mas boas obras. Ainda no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9. A luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. Cristo é a luz verdadeira. João capítulo 3, versículo 19. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Os homens se identificaram com as trevas e rejeitaram a luz, rejeitaram a Cristo. Por quê? Porque o seu modo de viver ímpio não condiz com a luz de Cristo, não condiz com a pureza de Cristo, mas condiz com as obras das trevas, condiz com o príncipe deste século, Satanás. E por este motivo os homens rejeitaram a Cristo, rejeitaram a luz, e por este motivo os homens ainda continuam rejeitando a Cristo, porque eles não querem abrir mão de suas velhas práticas
para serem uma nova criatura. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo diz: porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeçam a luz do Evangelho, que é a glória de Cristo. E Efésios 5:8, o apóstolo Paulo fala-nos: pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Aquele que quer estar em Cristo deve andar como ele andou. Aquele que diz estar em Cristo deve andar como ele andou. Como ele andou? Ele andou como luz. E nós também devemos andar como luz do mundo. Viver como luz do mundo. Alguns aspectos da luz. A luz, ela é imaterial. Ela é difusa. Ela é pura e gloriosa. Ela é imaterial porque Deus é espírito. Não é composto de matéria. Ela é difusa porque Deus é amor. E seu amor se estende a todos os homens. Então a luz, ela se difunde. Se nós estamos em um ambiente escuro e você risca apenas um palito de fósforo, e aquele palito de fósforo, ele incendeia-se. Aquele pequeno facho de luz, ele é capaz de iluminar, ainda que por um pouco tempo, mas ele é capaz de iluminar todo aquele ambiente que está escuro. A luz é difusa. O amor de Deus, ele é estendido a toda a humanidade. A luz é pura e gloriosa porque Deus é santo, justo e verdadeiro. Segundo lugar, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor é pessoa. Deus é amor, é pessoa. Amor é sentimento e mandamento. O amor é atributo imanente e transcendente de Deus. É imanente porque ele nos comunica do seu amor. É outro atributo de Deus comunicável. Ele nos comunica do seu amor. Nós podemos ter em nossos corações o mesmo amor de Deus que estava em Cristo Jesus. E é transcendente porque, embora ele seja comunicável e nós podemos ter este amor em nossos corações, ele excede a todo o nosso entendimento. Ele transcende a nossa natureza. Ele transcende a qualquer razão humana. É transcendente porque é elevado de maneira tal que nossas razões, forças e pensamentos sucumbem diante dele. E não temos a capacidade mínima de sondá-lo ou defini-lo, a não ser como Deus o definiu, o amor de Deus. O texto essencial e majoritário do amor de Deus é, sem dúvida alguma, João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que texto! É o versículo de ouro da Bíblia. É o versículo mais invocado e mais lido de todos os tempos. Que prova o amor universal de Deus por todo e cada homem que já pisou, pisa e pisará a face dessa terra.
Nesta pequena frase, nesta pequena oração, nós temos a maior explicação. Por quê? O maior ser, que é Deus, o maior mandamento, amor, o maior alvo, o mundo, a maior intensidade de tal maneira, a maior dádiva que deu, a maior expressão de Deus, o seu Filho unigênito, a maior abrangência para que todo aquele, a maior condição nele crê, a maior condenação não pereça, a maior conquista, mas tenha a maior esperança, a vida eterna. Que texto extraordinário, que texto maravilhoso. Poderíamos passar aqui semanas, meses a fio, examinando cada parte desse verso, nos deleitando na sabedoria infindável da palavra de Deus. Este é o amor ágape, é o amor que se mede pelo preço que se paga. É o amor desinteressado. É o amor puro. É o amor que se oferta sem esperar o troco. Entretanto, este amor está sendo derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Romanos capítulo 5, versículo 5. Como eu disse anteriormente, é comunicável. Não é somente uma experiência de Deus por ser um atributo dele, mas também uma experiência nossa, porque quando passamos pelo processo da regeneração, do novo nascimento, da transformação radical, completa e verdadeira em nossas vidas, o Espírito Santo é derramado em nós. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus é derramado em nosso coração, porque o Espírito Santo é derramado em nosso coração. Então, uma vez que nós somos cheios do Espírito Santo, batizados no Espírito Santo, nós somos também batizados no amor de Deus, nós somos cheios do amor de Deus. Esse é um batismo de amor, amor ao serviço, a servir o próximo como a nós mesmos, para que manifestemos em nossas vidas diariamente. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 11. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Deus assim nos amou, assim como? Na manifestação, na encarnação. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Isso está no verso 9 e 10. E aí o verso 11, repetindo, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros, nos entregando. Verso 20 diz, se alguém disser eu amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? É uma questão de lógica exata. Eu amo a Deus, mas odeio meu irmão. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Na sua Bíblia talvez esteja escrito, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Preste bem atenção.
Nós até podemos chegar ao céu sem ter paz com algumas pessoas, não porque nós não queremos ter diferença com as pessoas, mas as pessoas causam diferença conosco. Mas jamais poderemos chegar ao céu sem santidade. Poderemos chegar ao céu tendo inimigos aqui na terra, que nos odeiam, que não conseguem comungar conosco. Não por causa de nós mesmos, mas por causa dos sentimentos que habitam em seus corações. Mas jamais chegaremos ao céu sem santidade. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Ninguém seja imoral ou profano como foi Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura. Depois, como bem sabeis, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado. Não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Hoje é o dia em que devemos perdoar e pedir perdão, de confessar as nossas faltas a Deus e estender a mão aos nossos irmãos que estão passando por fraquezas e aflições, pois o amor é doador, perdoador e abençoador. Estamos finalizando a mensagem. Eu gostaria de falar do terceiro e último atributo de Deus, que é a vida. Retornando ao capítulo 1 da Epístola, versículos 1 e 2. O que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram, isso proclamamos com respeito ao Verbo da vida. Pois a vida foi manifestada e nós a vimos, testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Bom, talvez nós pudéssemos dizer, bom, eu nunca vi a vida, mas a vida é uma pessoa, é Cristo. Cristo é vida. Verbo da vida. Vida eterna, que estava em Deus e nos foi manifestada, nos foi revelada. Jesus é a vida. 1 João capítulo 5, versículo 11 e 12. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. O verso 20 diz: também sabemos que o Filho já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Há um hino cristão muito antigo que diz: isso é que é vida, vida com Jesus. Isso é que é vida, carregando a cruz. Mesa preparada, cabeça ungida, cálice transbordando. Isso é que é vida. Tu queres ter vida nessa noite? Receba Cristo como teu Salvador. Entregue-se a Ele completamente, sem reservas, sem exceções, sem cláusulas. Renda-se a Ele absolutamente, como um homem se rende diante de um assaltante
exultante, erguendo as suas mãos, temendo pela sua vida. Renda-se a Cristo hoje. Tema pela sua vida que está a um passo de cair na perdição eterna. Entregue-se ao Salvador hoje e receba a vida de Deus. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15. Vê, hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Veja só, é uma questão de escolha. Deus propõe, não impõe, propõe. Não obriga, mas oferece. Versos 19 e 20. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolhe a vida para que vivas tu e teus filhos, amando o Senhor, o teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e Ele te dará muitos anos na terra que jurou a dar teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Ele é a tua vida. O Senhor, Ele propõe, Ele coloca como uma opção, Ele é uma concessão que você pode tomar parte ou não, tomar posse ou não. E Ele ainda orienta, escolhe, pois, a vida. Não somente cria o meio, a condição, mas ainda orienta. Além dele criar a estrada e pavimentá-la, ele sinaliza a estrada para que você encontre o caminho e siga por ele. Deuteronômio 32, 47. Ela não é para vós uma palavra vã, antes é a vossa vida. Cumprindo-a, prolongareis os dias na terra, que passando o Jordão ides a possuir. A palavra de Cristo, se ela habitar no seu coração, como diz Paulo aos Colossenses, a palavra de Cristo habite ricamente em vossos corações, ela será a sua vida. Salmos capítulo 30, versículo 5. A ira é por um momento, mas na graça, favor imerecido está a vida. Receba hoje a Cristo pela graça, receba hoje a Cristo pela fé e encontre vida. Salmos 133, verso 3. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Fala da unidade. Bom e suave é, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É como um orvalho. É a bênção e a vida de Deus para sempre. João 3,36. Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. João 6,68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Não é para onde, mas para quem? Não é para onde lugar, mas para quem pessoa? Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. João 10:10. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida e vida eterna.
abundância de dias. Salmo capítulo 23 diz: habitarei na casa do Senhor por longos dias, para sempre. João 11, 25. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 14, 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 17, 3, ora, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 20, 31, estes, porém, foram escritos, estes o quê? Estes sinais, estes milagres, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Finalizando, eu quero lhe fazer 3 perguntas. A primeira: você conhece a Deus ou a Jesus? Você tem a vida eterna? 1 João 2, 3. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Esta é a resposta. Você conhece a Deus ou a Jesus? Você tem a vida eterna? Bom, você sabe que conhece a Deus e você sabe que tem a vida eterna se guarda os mandamentos do Senhor. Se obedece os mandamentos do Senhor. Se é fiel em toda a sua casa. A segunda pergunta: o que você ouviu hoje, esta noite? Foi um mandamento novo? Uma elucubração, uma invenção nova? Ou foi a antiga mensagem da cruz? João 2,7. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. O que eu estou lhes trazendo esta noite é uma palavra antiga. É a verdadeira, velha, antiga pregação da cruz. Que não carece de remendo, não carece de retoques, não carece de ajuda humana para que surta efeito, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. E a terceira e última pergunta: o que você ouviu hoje é a verdade ou a mentira? 1 João 2,21. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. São 2 absolutos. Não há relativos entre a verdade e a mentira, somente absolutos. Eles se contradizem entre si, são antagônicos. O que você acabou de ouvir nesses 50 minutos de pregação? Faça uma reflexão aí na sua consciência. Pense agora, você é um ser pensante. O que você ouviu é a verdade ou é a mentira? Bom, se você foi convencido pelo Espírito Santo e sabe no seu interior que é a verdade, então tome a sua decisão hoje. Entregue-se a Cristo. Se você nega todas essas palavras, dizendo que tudo isso não passa de balela e mentira, você está rejeitando e fechando os olhos para aquilo que está mais claro do que água, mais claro do que cristal diante de ti. Você está fechando os olhos para a luz. E que Deus tenha piedade e misericórdia de ti. E que na sua paciência e longanimidade ainda te espere. Mas saiba que a Bíblia diz que aqueles que rejeitam o amor de Deus repetidas vezes serão feridos sem que haja cura.
A Bíblia diz que aqueles que não atentam para esta tão grande salvação não escaparão ao juízo de Deus. Então, ao fim desta pregação, você só tem duas opções. E eu espero, como Deus espera, que você faça a escolha certa. Decida-se por Cristo. 1 João 2,25. E esta é a promessa que Ele nos fez. A vida eterna. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite eu quero louvar e engrandecer o Teu nome por esta grande oportunidade em pregar a Tua palavra e fazê-la conhecida. Que aqueles que estão ouvindo a Tua palavra possam decidir-se por Cristo, possam ser convencidos pelo Teu Santo Espírito e ingressarem em uma nova vida diante de Ti e diante dos homens, sendo um testemunho do milagre do Senhor em pleno século XXI. Glorificamos o Teu nome, glorificamos e magnificamos o Senhor, porque Tu és bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Receba o nosso louvor e a nossa adoração, ainda que nada somos, a não ser pó e cinza. Louvamos e agradecemos ao Senhor, no nome de Cristo Jesus, o Salvador. Amém. E graças a Deus. Que Deus vos abençoe. Muito obrigado. Até uma próxima vez. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.